Greetings Earth, back with another video. It's getting better now. I'm gonna speak in Portuguese like I told you, and then I will speak in English, and I will, you know. Saudações Brasil, de volta com mais um vídeo. Eu estou ainda no Vila Clores, Belo Horizonte, Minas Gerais. Estou tentando reatar a minha vida ativa, academia, trabalho, estudo, mas ainda me encontro em dificuldades. No momento eu me deparo com clones do crime organizado de imigrantes ilegais escondidos na Califórnia, São Francisco, Califórnia. É uma cúpula, é uma máfia de um setup, é uma simulação da vida contra a minha vida e contra o planeta. Contra a minha vida é uma simulação de criar contas contra mim, para que existe uma classe chamada homens. A classe masculina ela é dividida entre marginais, que está no topo da lista, depois dos marginais que são traficantes, marginais criminosos, todo tipo daquelas coisas. E depois a segunda lista é a polícia, falsa polícia. Terceiro é a OAB e leis e bancadas de letras e por aí vai. Nós fomos roubados no início dos tempos e estamos sendo roubados agora e vamos ser roubados depois. O afrodescendente, a massa afrodescendente, ela faz empréstimos bancários e eles criam artes visuais em volta de nós, que são as nossas necessidades básicas, como padarias, supermercado e por aí vai. Ele está conectado com o crime organizado do gado, que é de Goiânia, de Goiás, e também tem suas cúpulas escondidas para os Estados Unidos afora. Provavelmente estão posicionados no Texas. Tudo que eu faço está sendo bloqueado, eu estou sendo monitorado, até as minhas fezes são monitoradas por vizinhos e por crianças. Existe um mito contra a minha vida e crianças, esse mito está sendo esclarecido cada dia que passa na minha vida. Eu sou uma pessoa cheia de carisma e esse carisma não pode aparecer. São vizinhos de uma conspiração. Eu acredito que é mundial, porque os vizinhos são clonados de políticos reais, políticos do nosso tempo real. Esses políticos são estranhos, mas cada um puxa para um lado, são células familiares que comandam esses vizinhos e esses políticos estranhos. Existe uma discussão política por trás dos bastidores entre falsa Rede Globo, falsa televisão e todo tipo de merda mundial, e essas pessoas eles vivem em prol de mim, eles fazem empréstimos bancários ameaçando que se o banco não der um empréstimo bancário para eles, eles vão me matar ou vão matar uma outra pessoa. É um negócio mais ou menos isso. Então, quando eles recebem essas boladas de bilhões e trilhões, eles implantam em artes visuais, porque existem interesses em novinhas, nifetas, até mesmo meninos, crianças, meninos jovens e meninos novos, não só pela parte de homens que são pedófilos, mas também de idosas, que a mulher, quando ela chega a uma certa idade, geralmente nos 27 para cima, até os 40, 50, 60, 70 e 80 anos, elas param de gostar de um homem mais velho, ela vai passar a gostar só de homem novo, ela não quer mais homem velho. Então você que tem 30 anos para cima, você está lascado. Eles vão te acusar de estuprador se você tentar com uma menina nova, tentar fazer o que as idosas fazem, e as idosas não querem saber de nós. Então as nossas necessidades básicas, elas desaparecem. Eles retiram a igreja da nossa vida, eles afastam as igrejas, afastam os nossos amigos, afastam os nossos familiares e parentes e criam rinhas e rinchas com pessoas locais, para que a vida se torne cada vez pior e mais difícil. A meta é fazer com que cada alvo se suicide. Eu ia fazer esse vídeo exclusivamente sobre o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma história longa. Eu estava pensando, eu tenho planejado fazer um documentário sobre jiu-jitsu desde quando eu era mais jovem. Jiu-jitsu é uma arte suave, é uma arte marcial que eu gosto muito, eu admiro muito, mas tem seus pesares, apesar dos pesares. Eu já contei várias histórias sobre o jiu-jitsu, por relance, porque eu não quero eu não quero estragar a surpresa, se caso eu venha ter sucesso
contra o mal no Brasil e algum dia venha fazer documentários. Você pode falar, fazer o que você quiser. Eu já vi vários comentários, vários vídeos sobre jiu-jitsu, mas não chega nem aos pés do que eu tenho em mente. Provavelmente, como eles hackeiam os meus pensamentos têm sido hackeados. Eu sou intrigado, eu sou instigado, eu sou provocado para que a minha mente eu faça reações dependendo das minhas rotinas, das minhas ações, eles assumem os meus pensamentos. É como se você estivesse se direcionando para um banheiro após uma alimentação, as pessoas falam que estão lendo seu pensamento que você vai escovar o dente. É um fato. É um fato que é quase impossível você deixar de fazer. Ou você assume esse fato, que as pessoas vão falar que estão lendo o seu pensamento, ou você lida com as cáries ou até mesmo com um problema, uma conta mais cara, mais na frente. Então, eu acredito que no passado existiam muitas pessoas que deixaram os dentes estragarem porque eles estavam sendo comandados. A televisão, ela quase nos comanda a fazer as coisas. Então, ele faz, e está cada vez pior, eles fazem de uma forma a qual eu sou seu pai, a televisão fala assim, eu sou seu pai, nós somos deuses e seus pais, então toda vez que você come, aparece uma propaganda de alguém sorrindo com alguma coisa, Colgate, não sei o quê. Ele está te irritando, para que você, ou você seja submisso a como eles assumem o seu presente, as suas ações, as suas rotinas e o seu estado de mente atual, ou então você entra num estado de mente stubborn, orgulhoso, e você começa a lidar com isso e acaba tendo consequências. Então, o negócio é enganar Satanás. Esse é o nosso acordo desde o início, é enganar Satanás, porque Satanás ele quer ter todo o acesso de você, fazer com que nós tenhamos raiva do mundo e nós passamos a buscar uma ajuda. Deus, ele desaparece. Deus chega um momento na sua vida que ele desaparece. Eu não sei o que é isso. Ele desaparece, você para de ter aquela ajuda de Deus, você para de ter aquelas amizades, você para, a vaca gorda, ela acaba. Os seus amigos, eles são transferidos pelo próprio mundo, pelo próprio governo, pelas próprias sociedades. A nossa família, ela sabe da nossa tortura e da nossa cruz desde quando nascemos. Eles estão nos assistindo. Existe um software de cada momento da nossa vida, de evoluções da nossa vida. Esses motoqueiros que ficam esgoelando moto para baixo para cima, eles estão fofocando sobre as evoluções de cada ser humano, de cada pessoa de interesse. A igreja, ela abre e fecha portas. A igreja, ela trabalha lado a lado com demônios e bruxas contra você. Se você foi um dia um evangélico e um pastor que é de Satanás, existem pastores de Satanás, existem pastores até mesmo de candomblé. Eu acredito que na altura do campeonato hoje deve ter até igreja dentro do candomblé. Eu acredito que deve ser assim. Eu já vi até pastor travesti pregando, para você ter ideia. Eu não é que eu estou julgando, mas para mim é como se fosse assim, como eu já fui eu era faixa amarela, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu meio que peguei a faixa azul no peito, mas vamos dar exemplo de jiu-jitsu, e aí vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu sou da equipe Fidelis de luta. Eu comecei assistindo, eu comecei com criancinha, meu irmão me colocou nisso assim, por relance, depois eu assisti o Fidelis, o pessoal pequenininho, nunca levei a sério, porque eu era criança, quando você é criança, você leva jiu-jitsu a sério. Era menininho, então eu aprendi só aqueles rola-rola, aquelas coisas, mas eu tô desde os anos 80 nisso, eu lembro disso. Eu sou fraco, mas eu estive no jiu-jitsu desde os anos 80. Então, você ter ideia, quando eu treinava com o Fuscão, que é uma pessoa é um professor muito bacana, um professor muito, eu admiro muito ele, apesar dos pesares, eu admiro muito a pessoa, o estilo dele de ensinar, eu acho muito legal. Acredito que ele vai ganhar muito dinheiro como professor, pelo menos um pouquinho de tempo que eu passei com ele, ele me ensinou muita coisa. Então, por isso que eu me considerava um azul. Só que faixa é complicado, vou chegar lá. Aí o que acontece? Eu estive junto com o pessoal, na minha época era faixa branca, depois você pegava a faixa alaranjada, depois você pegava a amarela, foi tudo isso. Então, quando eu entrei, eu peguei a amarela, da amarela eu fui pro campeonato, o Fuscão já me deu a faixa amarela, da branca para amarela, ele nem me deu cor, ele nem me deu laranja, porque eu já estava com, acho que já tinha 17, 18, 16 anos, 17 anos, alguma coisa assim. Então, da branca, eu fui no campeonato, eu lembro que eu dei um armlock voador num cara, depois eu fiz um gordão, ele sempre coloca um gordão, tem sempre um gordão falso faixa branca. O cara é um monstro, ele tá na branca, tem 12, 100 anos que ele tá na branca.
e aí eles põem esse gordão comigo para ganhar de mim, sempre assim. Ou é um gordão, ou é um preto que está na azul lá ou na branca por 100 anos. Aí eles pegam, aí eu peguei, consegui ganhar do cara lá, ganhar a medalha, nem lembro onde que está a minha medalha. Aí, essas rally rola meu isso, nem sei onde que está. Sumiu. Eu guardava ela estimadamente, nem sei onde está, mas para mim era como se fosse uma coisa de Deus, aquela medalhinha. Era simplesinha, mas foi a primeira medalhinha que eu ganhei no jiu-jitsu. Aí eu lembro que eu fui no campeonato, eu estava até bêbado, pra você ter ideia. Eu fui, o pessoal do bairro aqui, eles não queriam que eu graduasse nunca. E eu era um bobinho, e eu acreditava em todo mundo, confiava em todo mundo. Então, antes do campeonato, os caras vão sair para beber, nós saímos, ó, enchemos a cara. Eu fui pro campeonato de ressaca, vomitei no tatame e na volta, com dor de cabeça, cabeça explodindo, eu peguei, acho que eu fiz um gordinho bater lá, um gordão, né, gigantesco. Devia ter uns 16, 17 anos. O cara, pensa colocar um cara de sumô contra uma criancinha. Era isso que eles faziam comigo. Aí eu sempre usava uma malandragem que conseguia fazer um ponto aqui, uma coisa ali. E no Fuscão tinha regras. O jiu-jitsu era assim, a gente não tinha que quebrar, a gente tinha uma regra de não quebrar nós mesmos, nós da equipe. O menino era faixa amarela com faixa branca, de vez em quando o faixa amarela pegava um azul, o faixa azul sempre quebrar o faixa amarela, então o Fuscão não colocava a faixa azul com faixa amarela. O Fuscão, ele rolava com a gente, ele era marrom na época, o Fuscão era muito bom, ele rolava com a gente, então ele dava aquela esperança de você sentir que você só de aquela. Tem cara que não entende, tem energúmenos que não entendem o que uma pessoa não graduada está sentindo naquele momento, naquela adrenalina ali de estar com pessoas graduadas. Eu já estive no Fidelis de Luta, o treinamento lá era pesado. Eu, de relance, sem me apresentar, mas eu conheci o Montanha, conheci várias pessoas da época, de muitos anos atrás, hoje nem deve existir mais. Provavelmente eles devem estar todos velhos. Mas eu lembro que era pesado. O Fidelis batia no pessoal com pau, com vareta, pisava na gente. O Fuscão pisava na gente, colocava a gente deitado e mandava a gente correr em cima do outro. Era 100 abdominal todo dia, tinha que fazer 100 pontos de chinelo, depois era rola. Só que ele não colocava a gente com faixa preta que queria nos quebrar ou nos marcar. O jiu-jiteiro, ele tem uma arte de te machucar de uma forma num ponto onde ele sabe onde ele vai te machucar. Então hoje os frescos, tem muito cara fresco hoje que ele quer te deixar uma marca, ele não está lutando com você, ele está lutando com as nossas mulheres. Através do nosso corpo, ele mantém uma comunicação com as nossas mulheres e querem, talvez, vão marcar encontros. A minha mulher deve estar lá no Havaí, boa sorte. A minha mulher deve estar lá no Havaí, ou ele quer me comer para sentir a minha mulher, alguma coisa assim, eu não sei o que é, porque em Belo Horizonte eu não duvido de nada. Eu já estive com bissexuais e gays no Brasil, então eu sei que essas pessoas são capazes. Então, quando o cara está tentando me submeter ali, eu penso assim, nossa, esse cara ou ele está planejando me pegar na quebrada, na rua, alguma coisa, ou não sei o que é isso não, porque eu nunca vi jiu-jitsu assim. Em academia, não. Você está no campeonato é outra coisa. Os caras querem quebrar seu pé no meio, quer quebrar suas costas, quer quebrar seu dedo, quer te machucar mesmo, de verdade. Então você fica assim, uai, tem alguma coisa por trás disso. Quando eu comecei, eu lembro que o jiu-jitsu ele começa assim, eu não sou graduado, então eu acho que eu não posso opinar, mas eu vou opinar assim mesmo, porque eu sou peitudo mesmo, eu quero fazer raiva mesmo, eu sou peitudo, eu acho que é tudo errado, é um crime organizado, é uma máfia. Apesar de que eu admiro muitas pessoas que me abraçam nessa guerra de gente fresca, mas assim, eu acho que é o seguinte, o jiu-jitsu, pelo menos o que eu sabia, que eu acho que eu sabia, era o seguinte, o jiu-jitsu é a federação, que é a federação de jiu-jitsu, e tem a confederação também, pode ser outro assunto. Aí tinha o mineirinho, tem o mineirão, papapá. O cara, ele entra, chega na academia, ele se apresenta, tudo bem, eu me interessei, igual as pessoas veem, tem muita gente que vê, olha e fala, fica essa agarração com o macho, não. O outro fala, tem gente que se apaixona. Eu me apaixonei pelo jiu-jitsu na época, apesar que eu sou preguiçoso, tô todo machucado, é muito difícil voltar. Mas até que eu tento. Sempre Satanás coloca barreiras. É clone do Guto, é clone de algum imigrante, alguma bicha lá dos Estados Unidos que está tentando mandar uma mensagem, ou é esses frescos do UFC que eles querem dinheiro e eles querem ação, mas aí eles buscam isso em machucar alguém ou torturar alguém, ou inventar alguma coisa contra mim, ou querem o green card da minha ex-mulher.
ou querem pôr ela em pornô porque gostam da expressão corporal dela. Aquela expressão corporal é uma expressão corporal de um travesti. A Kim Kardashian tem isso, a Paris Hilton tem isso. Quando a gente é brasileiro e você não sabe a fundo, igual eu estou a fundo já no assunto, aí a gente sabe que essa expressão corporal vem de um travesti. Ele está na Castro, ele está em Space of Odisseia, ele está nos robôs. É um negócio muito. É um trem interessante. Dia eu vou te explicar como é que é. É um negócio muito interessante. É uma personalidade muito exótica e interessantíssima. Eu prefiro não essa, eu prefiro a personalidade nessas mulheres atraentes como a minha ex e por aí vai, a personalidade do gato. Aquela personalidade é a que eu assim, eu fico boquiaberta, eu quase me entrego, assim, eu fico, a do gato, quando eles colocam a personalidade no gato, numa mulher atraente dessa, meu coração sai pela boca. Mas existem outras personalidades, como a personalidade travestis. Então, toda essa bagunça, toda essa zona que envolve polícia, marginal, criminoso, tudo isso é muito perigoso. Os jiu-jiteiros são batalhões de pessoas em vários pontos do mundo. Eles se encontram diariamente, são turminhas. Essas turminhas já aconteceu no passado. Eu acho que duvido que aconteça dessa vez, porque eles usam pivôs para que não aconteça, mas no passado eles se encontravam, eles se pegavam, eles lutavam uns contra os outros. Muita gente deve ter morrido, e aonde eles decidiam quem seria homossexual, quem seria pressionado pela sociedade para virar mulher e por aí vai. Existem campanhas e mais coisas, mas vamos voltar aqui. Então, o cara entra na academia, ele vê aquela luta ali, ele se apaixona, eu quero entrar, independente da idade, o tempo que ele está, a pessoa ele não sabe, eu sei, porque eu já estive nesse, eu estou no jiu-jitsu, quando o jiu-jitsu era um quarto, as pessoas viam com preconceito. O kimono ainda era de saco de linhagem, para você ter ideia, quando eu estava. O jiu-jitsu, se você entrasse no tatame de chinelo, você tomava um couro. Se você pisasse no tatame sem cumprimentar, você tomava um tapa. Se você brigasse na rua, machucasse alguém, o professor descontava, o professor chegava o rei no C. Você está pegando essa Eduardo, está pegando um carro menor, porque o professor via no C. Porque se você está passando o carro em todo mundo, você quer passar o dele também. Então o professor já chegava o rei no C para você entender que você não é bosta nenhuma, não. Você pode ser fodão com quem está ali no momento, mas na hora que você se abrir o leque da internet e chamar os homens para a mão, você é o menor dos menores. Porque eu fiz pesquisas, você não é tão lá essas coisas, não. Se a carapuça serviu, o problema é seu, tá aí o espetada dentro do seu rabo, eu tô cagando e andando pra você, e eu espero que você tenta uma coisa comigo, que se eu sobreviver, você nunca mais se treina. Aí, acontece, o faixa branca, ele vai e olha, ele gosta, quero fazer parte. Aí ele vai procurar o faixa azul? Ele vai procurar o faixa amarela? Ele vai procurar o faixa marrom? Não vai. Ele vai procurar a faixa vermelha? Não vai. Ele vai procurar que é o preta. Ele quer saber quem que é o preto. Ele quer saber quem manda naquele ali. Aí ele vai ver o professor. Às vezes o professor tem porta-vozes. Geralmente o azul e o roxo é porta-voz do professor. Porque o professor, às vezes ele não quer ser descoberto. Aí um azul chega para conversar com o menino, um roxo e tal. Mas não que esse cara é professor. Ele só é porta-voz. A gente não sabe do que se trata. E aí ele vai tentar conversar aquele negócio todo. Muitas das vezes, por exemplo, o Ralph Grace, eles me apresentaram outro Ralph. Talvez tem dois, mas eu conheci outro Ralph. O Ralph Grace que existe, que é o famosão, não é esse que era o meu professor. O meu professor de jiu-jitsu, Ralph, nos Estados Unidos, é outro cara. Pessoal muito simpático, gostei muito dele, muito legal, fiquei muito triste de ter saído. Lá em Berkeley, lá na casa do caralho, lá em São Francisco, Califórnia, muito gentil, cara. Treinei com ele com o Xande, com o Alexandre. O Alexandre é ok. Também educado. Mas aí, então assim, depois a pessoa, ele geralmente ele tem que ter um kimono, aí ele vai ter uma faixa branca e ele vai começar aquele rola ali. O professor vai ensinar para ele o que é um camarão, vai ensinar para ele o que é uma queda, vai ensinar para ele como cair, para não machucar, para não dar soco, que não pode dar soco, não pode dar... Cada um tem o seu estilo, mas a regra é essa, não dar soco, não quebrar. Toda vez que você vai treinar com faixa branca, você volta todo arranhado, você volta todo unhado, você volta até mordido. Você volta cheio de dor, porque é assim, a pessoa vai entrar desesperada, ele é assim. Então o amarelo, por exemplo, ele vai ter que dar ele vai dar um grau naquele menino. O bom é que o amarelo aprende também, ele consegue ter um pouco de
pegar um pouco de preparo físico com aquele tourinho ali, mas é perigoso, ele machuca. O azul, ele está almejando a roxa, mas ele está sempre querendo quebrar o amarelo. Ele está sempre querendo pôr moral. É como se o azul falasse assim, eu sou seu dono, e o amarelo fala para ele assim, olha, você podia tentar a sorte, que aí... Porque eu nunca gostei quando você fala de briga, de luta, e os caras envolvem revólver. Eu acho que é muito esquisito, não vai, não bate. Eu sempre fui submetido, eu sempre tive submissão, sempre mostrei minha submissão para um cara graduado, mas quando eu vejo que ele está folgando demais, aí eu gosto de lembrar para ele que existem armas brancas e revólver e armamento. Porque, principalmente o preto ele acha que ele é Deus, literalmente, porque ele não só é a massa, mas ele está posicionado em Gutenberg, a da mídia. Existe um mito da Gutenberg da mídia que o preto quer tomar para ele. Não só todos os guetos e favelas e crime organizados, albergues, shelter, tudo é ele. Ele tem cúpulas e mais cúpulas de preto impregnado em quartos, em quartos, em cômodos, assistindo algum tipo de televisão, alguma coisa, eles estão esperando, parece que eles estão esperando uma guerra civil. Business de homossexualidade, de mendigo, de tudo que você imaginar. Enquanto isso, a África produz mais e mais e mais e mais preto, e eles vão enchendo a terra. E eles têm carisma, eles têm dinheiro, eles vão conquistando pessoas, primeiro eles se instalam e se estacionam no líder de cada lugar, de cada país, de cada célula, para que ninguém venha ter influência pelo líder a não ser ele. Ele é assim. Então, qualquer pessoa de fora como eu que chegar, o preto já está, ou ele é o chefe, ou ele é amigo do chefe, ou ele é professor, ele é alguma coisa. Ele é assim. Ele tem feito isso, é o que eu reparo. Então, voltando aqui, o cara começa, faixa branca, aí ele vai começar primeiro Dan, segundo Dan, terceiro Dan, quarto Dan, eu acho que vai só até o quarto Dan. Depois que ele tem quarto Dan, não é aquela coisa de, tem muito gordo, que o cara, em vez de o cara malhar e tirar essa barriga de bosta dele ficar todo trincado, acho bonito quando o cara é trincado, ou ele é faixa branca, ou azul, ou roxa, ele é trincado, o cara, às vezes nem é boa pinta, mas o cara trabalha nele, no corpo dele. Agora tem cara que come e enche o cu de pão, fica gordo e quer quebrar os outros. Eu morro de pena, eu acho muito engraçado olhar um barrão, falar assim, eu penso assim, puta que pariu, que tempo que você tem? Se bem que a pessoa tem tempo, muita gente é muito novo, né? Então tem mais tempo do que eu, então eu acho que é isso. O cara deve achar uma audácia, eu fora de forma e tentar alguma coisa, tentar voltar à minha ativa, voltar ao que eles me impediram. Aí fica aquela coisa, aquela energia, né? Porque eu sei que somos homens. Os homens é o tempo todo. Hoje está mais assim, eles estão preparando mais pessoas jovens. O cara novo hoje tem 10, 15 anos, ele tem 3 metros de altura. Então, eu não sei se haverá uma guerra civil, mas que é assim, é como se você, no Brasil, eu te falo, a pura mais seca verdade é o seguinte, no Brasil, para você seguir a sua carreira de homem, você tem duas opções. Ou você entra para a polícia, ou você entra para a marginal. Você chega num ambiente, o cara vai começar com a frescura com você, você tem que esperar ele lá fora e dar um tiro no meio da cara dele. Aí você sai dali, tem que ir para um outro lugar, aí eles vão comentar, o fulano deu um tiro na cara de Beltrano. Igual uma vez eu estava trabalhando num restaurante em São Paulo, o cara trabalhando de garçom, cheio de clientes no salão, restaurante chique. O cara, só porque ele lutava jiu-jitsu, faixa roxa, me chamou pra mão no meio do salão. E eu estava armado, eu já tive armado e pensei em falar, eu tinha sempre tive essa sede de pegar um cara que é mais graduado e quebrar ele e mostrar para ele que é possível uma pessoa armada quebrar um lutador forte. Mas aí você sempre pensa numa coisa, você pensa nas consequências, eu tenho muito assim, vulto da polícia falando comigo, que às vezes já até me falou, o vulto da polícia falar assim, sabe que até mesmo pensar, talvez é perigoso. Então, assim, aí passou uma semana, a gente trabalhando lá, o menino, uma outra garçom entra lá, no outro dia o menino foi para almoçar, apareceu morto na beira de um meio-fio lá. Quer dizer, eu vejo que é possível, eu começo a reparar que existe uma treta entre os homens que são frescos. Às vezes um cara entra num estabelecimento, aquilo ali muda tudo. Por exemplo, quando eu chego num lugar, muda tudo. Estou num sinal, muda tudo. É muito esquisito, eu não sei porquê.
Aí, voltando aqui, depois que o cara pega o quarto dan, ele vai para amarela. Ou tem também as cambalachas de campeonato. Às vezes você vai no campeonato, você vai muito bem, o professor, se ele achar, eu já vi isso, o professor ele acha que você é azul, ele já te põe lá na azul. Eu já vi isso já acontecer. Te joga lá na azul, te joga lá na roxa, é o professor que manda. Eu, entre o professor e a federação, um negócio assim. Eu lembro que a minha amarela eu peguei com o Fidelis. Foi a única vez que eu toquei no Fidelis. Fui, não sei se foi na Estrela do Oriente que eu fui, estava fechado lá nele, lá, um negócio assim. Eu estava atrasado, estava todo emocionado e tal, morrendo, ó, travado. Aí o Fidelis entrou. Eu lembro que quando eu era criança, eu não sei se eu estou ficando doido, mas por essa luz está me iluminando. Eu lembro que o Fidelis, ele fumava. Ele entrava dentro do tatame, já viu os Fidelis com cigarro dentro da boca. Eu não sei se isso foi sonho, ou se eu era muito novo, não sei o que foi, mas eu lembro que o Fidelis uma vez entrou fumando cigarro dentro do tatame. Agora eu não sei. O Fidelis, ele era gordão, tinha um barrigão, ele andava com a, com a, com a faixa vermelha, a faixona vermelha dele já era vermelha, não conhecia muito da pessoa, mas eu estava no Fidelis, eu frequentava lá desde quando ia lá ver o pessoal treinar, desde quando era só uma paredinha assim, só tinha um buraquinho, um cano no canto, que os caras puxava, fazia esse negócio de peito, e correndo, e fazia muito exercício pesado. Eu lembro que a única vez que eu toquei no Fidelis foi nessa vez que eu fui trocar a faixa. O Fidelis me mandou fazer, acho que não sei quantos armlock, não sei quantos é, é, estrangulamento, uns 4 ou 5 queda, e aí ele manda fazer um monte de coisa. Antes disso a gente treina, né? Aí foi quando eu peguei, foi a única vez. Muitas vezes você vê muito cara fresco conversando, porque às vezes está fora de forma, ou fresco, começa a comentar, falar que você está mentindo. Então você tem que falar em público para acabar o mito. Porque tem muita gente fresca que quer que você abandone, pendure a chuteira. Então eu, por mais que eu pendure a chuteira, esse pouquinho que eu conquistei, eu quero falar em público para as pessoas, porque eu acho que o jiu-jitsu é sério. Eu acho que eu não pesquisei tudo ainda, mas para mim, o pouco que eu sei, eu não vou mentir, eu ainda não fiz, porque aí a gente já vai estar falando dos Gracies. O que eu sei, o jiu-jitsu é um documentário que eu tinha bolado, mas eu ainda não finalizei. Ele começa em 1920 e tem o jiu-jitsu. O jiu-jitsu não era só o jiu-jitsu, era uma self-defense, era self-defense no Japão, e um dos, não sei se foi o pai dos Gracie lá, o pai dele ou o pai do pai dele, foi para o Japão em uma época e viu isso sendo aplicado, e ele gostou muito. Se você reparar, o jiu-jitsu ele tem a ver com coisa de animal. Isso é uma longa história, então eu não tenho audácia de falar o que eu penso, o que eu acho, a minha opinião, porque é coisa séria, então eu não fico fazendo vídeo de jiu-jitsu falando o que eu não sei. Eu sei a minha opinião, mas eu não sei exatamente o que é documentado sobre o jiu-jitsu. A história que eu sei, que um anjo me contou, é que o pai do pai dele foi para o Japão, o pai dele foi para o Japão quando ele era novo, e ele viu isso sendo aplicado lá, gostou. Fez amizade com os caras, ou não fez, não sei o que mais, voltou para o Brasil. Quando ele voltou para o Brasil, ele aplicou a arte dele, que ele modificou, ele tirou, ele não fez só essa, não é porque no Japão, ou pelo menos o pouco que eu sei do japonês, que ele era muito honroso, aquela coisa toda. Tem muita coisa sobre os ocidentais, os asiáticos, que têm regras culturais e de países. Então, ele usava isso como um self-defense, como defesa pessoal. Quando eu era pequeno, tinha livros sobre o assunto, tinha várias coisas, o Bruce Lee entrava no meio, tinha muita coisa. Depois rolou vários filmes de luta, Van Damme e por aí vai. Então ele vai para o Japão em 1920, coisa assim. Eu lembro que tinha até. Os homens assustavam se viam mulher nesse negócio de jiu-jitsu. Depois ele implanta a arte dele, a arte suave dele, que é o jiu-jitsu dos Gracie, da família Gracie, que é uma coisa mais um kimono, mas tem as submissões, tem as regras, tem as coisas todas, montagem, tem a guarda, tem tudo que é do jiu-jitsu. Eu acredito que é o que eu sei, igual eu já falei, eu não vou mandar ninguém para lugar nenhum, não vou começar a ofender para poder me proteger, mas eu acredito que isso vem deles, que é da família Gracie. Então, depois disso, ele ensinou os filhos deles, e a família dele toda começou a expandir, hoje eles têm academia para o mundo inteiro,
Eles se identificam quase um pouco mais em inglês hoje em dia. Antigamente eles eram mais cariocas, eles eram a água de Belo Horizonte que eu conheço, eles eram a água de Belo Horizonte que nos supria para quando você quisesse olhar para a luz, você tinha os Gracies, que era você uma roupa de moda, era uma academia bacana, era um cara, o popular fala playboy, eu falo o bacana. Então, tinha essas coisas. Eu lembro que o Bad Boy saiu na Venda Nova, ali tinha uma loja da Pavilhão. Eu lembro que eu comprei um macacão da Bad Boy, eu era criança, então o macacão na época era um negócio bacana. Eu falei, comprei, queria ser igual os caras. Tinha o Barra Grace no Floresta, era um negócio que não era qualquer criança que entrava, era caro, não era qualquer pessoa que fazia. Então, quando o Fuscão lançou, eu falei, não, é aqui. Só que eu estava ainda em guerra com Satanás e Belo Horizonte, vocês Belo Horizontinos, contra o cigarro, bebida e tudo mais, que é uma natureza que tentaram implantar em mim devido a Santa Luzia e as histórias de Santa Luzia os DNAs de tribos Zulu e africano e a essência que é o brasileiro e esse bate-macumba nacional. Então tá aí o vídeo, eu vou ter que ir agora, a gente se fala mais tarde.